Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa primeira aula de matemática e vamos conhecer os números decimais. Na verdade, os números decimais eles já fazem parte da nossa vida, né? Só que a gente nunca deu a devida atenção a eles. Mas vocês vão ver que não é difícil e que é muito tranquilo de utilizar, beleza? Mas, como sempre, em todas as matérias a gente precisa ter atenção. Na matemática é o dobro de atenção, beleza? Então vamos lá. Assim como as frações, os números decimais são representações de partes menores que o inteiro. Veja como devemos representar os números decimais no quadro de ordem. Vamos relembrar aqui o que são essas letrinhas, tá? Centena, dezena e unidade. Vocês lembram disso, né? Então, aqui a gente está 1,5, que a gente costuma chamar de 1,5, certo? 1 inteiro e 5. Alguém lembra? Vocês lembram disso, né? Décimos. Separamos a parte inteira da decimal usando uma vírgula. As ordens decimais, elas são décimos, centésimos e milésimos. Então, ó, centena, dezena e unidade, que a gente sabe que fazem parte do inteiro. O inteiro é o que vem antes da vírgula. Aqui, depois da vírgula, a gente vai falar décimos, centésimos e milésimos. Nesse caso aqui que a gente está tratando de decimais. Na maioria das situações que envolvem números do nosso cotidiano, utilizamos números decimais. E aqui, ó, a gente tem um exemplo disso. O detentor dos recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros rasos, o jamaicano Usain Bolt, é considerado o homem mais rápido do mundo. Os números 9s58 quer dizer 9 segundos e 58 centésimos, tá? E a gente vai representar dessa forma aqui. Isso significa que há unidades menores do que o segundo. Os 58 centésimos são 58 centésimos de segundo. Agora, como que a gente lê? O décimo é quando, após a vírgula, tem um número. O primeiro número depois da vírgula a gente vai chamar de décimo, ok? Quando a gente tem depois da vírgula dois números, falaremos centésimos. Agora, se depois da vírgula a gente tem três números, então a gente vai chamar de milésimo, tá? E aqui a gente tem a representação. 1,3. Como que a gente vai ler e escrever corretamente isso? 1 inteiro e 3 décimos. Então, aqui, como vocês estão vendo, antes da vírgula a gente vai sempre chamar de inteiro. E depois da vírgula a gente vai ter que verificar. O caso aqui, ó, só temos um número depois da vírgula, então eu sei que são 3 décimos. Aqui embaixo eu tenho 1,27. O 1 eu sei que vou chamar de inteiro, porque ele está antes da vírgula. Agora o 27. O 27 ele é composto por dois números, então eu já sei que eu tenho que falar 27 centésimos. Agora aqui embaixo, vejam só, eu tenho 3 inteiros e 24 centésimos. 3 inteiros porque ele está antes da vírgula e 24 centésimos porque eu tenho dois números após a vírgula. Aqui embaixo, eu tenho 4,138. O 4, antes da vírgula, eu vou chamar de inteiro. Então, 4 inteiros. 138 eu vou chamar de milésimos. Por quê? São três números depois da vírgula. 4 inteiros e 138 milésimos. Beleza? Agora, a gente vai fazer a representação decimal. E aqui eu tenho um inteiro. E aqui também, um inteiro. E aqui eu tenho 4 décimos. E aqui eu tenho 9 centésimos. Imaginem que esse inteiro aqui
ele foi dividido em 100 quadradinhos. E aí eu pintei 9 quadradinhos, então aqui eu tenho 9 centésimos. Agora aqui, eu dividi esse inteiro em 10 partes e eu pintei só 4. Então aqui eu tenho 4 décimos. Ok? E na hora de representar isso aqui, eu vou representar 2,49, ou seja, 2 inteiros, porque eu tenho duas figuras inteiras aqui. E aqui eu tenho 4 décimos, então coloquei o 4 aqui, e o 9 centésimos, ok? Então eu vou ler 2 inteiros e 49 centésimos. Não se esqueça, em todo número decimal, a parte inteira ela é separada da parte decimal por uma vírgula. Lembra que eu falei anteriormente? Os números inteiros eles ficam antes da vírgula. Agora a gente vai comparar esses números decimais. Para a gente poder saber qual número decimal é maior, a gente vai comparar primeiro a parte inteira, ou seja, a parte que está antes da vírgula. Então aqui, ó, vejam só, eu tenho 3 inteiros e 5 décimos. E aqui ao lado eu tenho 1 inteiro e 9 décimos. Como que eu vou saber qual dos dois é maior? Aqui nesse caso é muito simples, eu vou olhar a parte inteira, a parte que está na frente da vírgula. Nesse caso eu tenho 3 e no outro eu tenho 1. Então, óbvio que 3 é maior que 1. Então, 3 inteiros e 5 décimos será maior que 1 inteiro e 9 décimos. E a mesma coisa vai se aplicar aqui, porque eu vou olhar a parte inteira. 2 inteiros é maior que 1 inteiro. Aqui é a mesma coisa. 7 inteiros é maior que nenhum inteiro. Agora, se as partes inteiras elas forem iguais, aí a gente vai ter que comparar a parte decimal, ou seja, aquela parte que está depois da vírgula. E aí a gente vai olhar o primeiro número depois da vírgula. Observa, parece difícil, mas não é, gente. Muita atenção aqui. Ó, eu tenho 4 inteiros e 25 centésimos. Aqui do lado eu tenho 4 inteiros e 18 centésimos. O meu inteiro ele é igual, então eu vou ter que olhar o primeiro número depois da vírgula, que nesse caso aqui é o 2 e aqui é o 1. Qual dos dois vai ser maior? O 2. Então, 4 inteiros e 25 centésimos será maior do que 4 inteiros e 18 centésimos. Aqui embaixo eu tenho 1 inteiro e 7 décimos e 1 inteiro e 4 décimos. Bom, inteiros são iguais. O que eu vou olhar? Os décimos, né? 7 é maior que 4, então o maior aqui vai ser 1 inteiro e 7 décimos. Agora, quando o inteiro é igual e quando o décimo é igual, eu vou olhar na casinha do centésimo. Que aqui, ó, eu tenho como centésimo o 5 e aqui eu tenho o 0. Qual vai ser maior? Sim, esse aqui, 7 inteiros e 45 centésimos. E assim a gente vai olhando por diante, ok? Aqui são os exercícios e eu vou explicar para vocês. Bom, aqui no número 1, vocês vão escrever por extenso. Então, 1 inteiro e 34 centésimos e assim por diante. O número 2, vocês vão observar essa figura aqui para responder essas 4 perguntas. Aqui está perguntando em quantas partes essa figura está dividida. Então, o total que vocês vão contar. Agora, na letra B, tá? Cada uma dessas partes pode ser representada pela fração. Aqui vocês vão fazer uma fração, representar esse gráfico aqui em uma fração, essa imagem. Na letra C, a parte colorida da figura é representada pela fração ou, simplificando, também vão fazer frações na letra C. Na letra D, considerando as 10 partes como um inteiro, a gente pode representar a parte pintada em forma decimal da seguinte maneira. Já na letra D, vocês vão representar de maneira decimal, não mais como fração. Tá vendo aqui no número 3? São vários
números. E vocês vão colocar esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vocês vão olhar nessa coluna aqui, vão procurar o menor número e vão colocar aqui. Depois, tirando esse, o outro menor e assim por diante. Vocês farão isso organizando essas 4 colunas. Aqui no 4, vocês vão observar essas balanças e vão circular a que está pesando mais e riscar a que está mais leve. Aqui no número 5, vocês vão colocar o valor aqui dentro desse quadrinho, utilizando vírgula, tá? Por isso que a gente está falando aqui de decimais. Então, vocês vão somar aqui e vão representar, ó, R$ 22,75. R$ 22,75. Então, vocês vão colocar 22,75. E os outros vocês também terão que somar. Número 6. Vocês vão ler essas perguntas para responder tanto a letra A quanto a letra B. Não precisa de cálculo. O número 7, vocês vão circular o maior número decimal de cada conjunto. Na letra A, vocês têm 3 números. Vocês vão verificar qual desses 3 aqui, qual desses 3 aqui é o maior, tá? Depois vão verificar qual desses 3 da letra B, qual desses 3 da letra C e qual da letra D é o maior. Agora, aqui no 8, vocês terão um probleminha para resolver, né? Vão ler, muita atenção, tá? Na hora de ler. E depois, já sabendo, né, da importância do zero, vocês vão aí pintar os quadrinhos em que o zero não interfere no valor do numeral. Zero à esquerda não tem valor. O zero à direita, ele modifica o valor, tá? Então, leiam aí com calma para poder pintar certinho, tá bom? Então é isso, façam com calma, com tranquilidade. Qualquer dúvida é só chamar. Um grande beijo para vocês e até a próxima.